Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui sempre trazendo um convidado especial para a gente ter aquele bate-papo legal. É sempre bom conversar com empreendedores, com histórias, se conectar com as histórias. Isso é que nos faz promover sempre um episódio como esse. É muito legal a gente estar aqui sempre conhecendo as pessoas, conhecendo o momento das pessoas, trazendo essa experiência, que são coisas que a gente já percebeu que ao longo da nossa jornada, ao longo de quase 200 episódios aí, a gente já conectou e conseguiu entender exatamente o que é que mais agrada a nossa audiência. As pessoas que vêm aqui, fazem pergunta, deixam pergunta lá no direct, deixam aqui nos comentários do YouTube, por aí vai, tá certo? Bom, eu quero lembrar para você que todas as informações que eu trouxe aqui do meu convidado, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, a site, endereço, telefone, corre na descrição desse vídeo, porque é lá que você vai encontrar todas essas informações. E olha, eu garanto, o episódio de hoje, com certeza, você vai adorar, porque de fato a gente está trazendo algumas informações aqui bem relevantes, tá? Esse é o primeiro recado. O segundo recado aproveita o chat desse episódio para você fazer uma pergunta. Às vezes você quer fazer um comentário, aproveita que você pode fazer isso sim, tá? Eu não sei onde é que você está acompanhando, mas se você estiver no celular nos assistindo, o chat está aqui embaixo. Se você estiver no computador, o chat está aqui do lado. Então deixa a tua pergunta, faz uma pergunta curiosa para o nosso convidado, para a nossa convidada, certo? Que vai ser bem legal. A gente repassa essa pergunta para ela e ela responde no momento mais oportuno lá no Instagram dela, tá? Meu último recado é o seguinte: pega esse link desse episódio e compartilha com a galera, com os amigos, com a família, que eu tenho certeza que o episódio que a gente está trazendo hoje para você aqui você vai se conectar demais. Até porque quando a gente fala em viajar e conhecer lugares, a gente está aqui com uma pessoa que é especialista no assunto. Tá certo? Bom, vamos parar de enrolação aqui, vamos ao que mais interessa. A minha convidada de hoje é simplesmente Cléber Sabinos. Palmas, senhoras e senhores! Cléber Sabino, empresária, fundadora da Clica Tour Viagens e Turismo, com mais de 20 anos de experiência conectando pessoas ao mundo. Tudo bem? Ótimo. Opa, que felicidade receber a dona Klebe aqui, Sabino, no nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer demais a gentileza. Bem, agradeço a oportunidade que eu estou tendo para poder passar algumas informações do meu conhecimento durante esse tempo todo, né? Porque trabalhar nessa área é se profissionalizar a todo instante, a Legal, todo dia, porque tudo muda, né? verdade. Com relação à companhia aérea, com relação ao aéreo que você compra, com relação ao país, com relação às regras, né? Então, e o destino que realmente tocou meu coração foi o Egito. Então, para você ir para o Egito, você tem que ter uma orientação, um acompanhamento, né? Perfeito. Você pode ir sozinho, mas você indo, como a maioria das pessoas querem, com segurança, com acompanhamento, é bem melhor. Com certeza. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas antes, você já deu para você entender que a conversa aqui vai longe, e se você de repente está fazendo planos para fazer uma viagem, assim, nacional ou internacional, internacional, então, por que não, né? Então, ó, a Kleber vai trazer aqui algumas dicas, algumas informações, mas ó, são 20 anos de experiência, tá? Que ela tá nessa área, já à frente aí da Clica Tour, Viagens e Turismo, e eu tenho certeza que você vai se conectar demais, porque ela tem muita experiência. A gente estava conversando aqui em off e deu para sentir que a nossa conversa hoje vai ser muito legal. Bom, vamos lá. Aqui é como se a gente estivesse na calçada de casa conversando à vontade, tomando um café. Vamos lá. Primeiro eu queria conhecer quem é a Clébia Sabino. A Clébia Sabino. Sabina é uma pessoa, me considero ser dinâmica e gosto de desafios, gosto do diferente. Eu sou mãe de dois rapazes, né? E digo sempre que eu tenho quatro filhos, porque eu tenho duas noras como se fossem minhas filhas, né? Então, assim, eu entrei nessa área como eu entraria em qualquer outra área, certo? Então, eu me adapto
em todos os locais que eu esteja. Então, eu tenho essa facilidade, né? Então, a área do turismo entrou na minha vida e eu agarrei com unhas e dentes ao ponto de abrir minha própria empresa. Porque sempre a gente pensa que, eu não posso isso, mas pode. Primeiro apartamento você compra, eu consegui comprar. Eu sou empresária, entende? Então todo mundo pode fazer. Eu nunca pensei que eu e a empresa ela vai fazer 18 anos, Sim. mas mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. Olha só que legal, ó. Bom, como você percebe, a Kleber Sabina, a senhora Kleber Sabina, ela é uma pessoa que realmente tem uma paixão pelo turismo. E eu queria entender o seguinte: como é que começou essa paixão pelo turismo? Essa paixão apareceu na minha vida, né? Assim, eu fui convidada para ser sócia da empresa, em 3 meses eu já abri a minha própria empresa. Então foi assim, rapidinho. E outra coisa, eu me especializo, como eu todo dia através dos eventos. Então, a gente tem um suporte muito bom nessa área, sabe, das companhias aéreas, das pessoas que trabalham para a gente, né? Então, a gente tem um suporte muito bom. Tem empresas muito bom ao nosso redor para poder a gente conseguir que o cliente vá e volte tranquilo na viagem, né? Porque o que geralmente a gente tem que ter muito é com companhias aéreas. Exatamente, esse relacionamento com alguns parceiros, né? É, Seja o parceiro no trânsito. Eu sei que a senhora tem uma amizade muito grande com a dona Silvia Guimarães. A, é, a Silvinha, ela é um amor de pessoa. doutora, Já sim, tive em vários momentos com ela, ou seja no backstage, ou seja aqui no Perspectiva. Ela é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. E o fato de ter essas pessoas agrega muito no agregam. final, né? Porque aí quando junta companhia aérea, como junta transfer, o agente de viagem, né? Toda essa equipe, ela Isso. consegue entregar um trabalho de excelência para aquele que quer realizar o sonho de viajar, como por exemplo o Egito. A gente vai falar muito sobre o Egito, mas eu queria que você falasse de outras experiências que a sua agência já promoveu aí na cidade. Experiência. Sim, Aqui em Fortaleza, eu trabalho mais com o o internacional, internacional. mas eu tenho clientes, a maioria dos meus clientes é fora do Ceará, Sim. né? Então eu trabalho mais online. Eu tenho espaço, mas eu trabalho mais online. Uma amiga e cliente que eu conheci no Egito, ela pediu para fazer um evento aqui em Fortaleza específico para o grupo dela e nós fizemos lá em Beberibe, do jeito que ela fez, escolhi o hotel com um fornecedor daqui, uma empresa e tudo. Então, assim, tem os privativos, Sim. eu tenho o mundo todo nas Olha. minhas mãos para te oferecer. Inclusive, todos os cruzeiros do mundo todo, né? Não só do Brasil, do mundo todo. A gente, é como eu falei, tem uma gama de empresas que atende a gente, excelentes. Então, a gente também vende os pacotes já montados, saindo de Fortaleza, saindo do Rio Grande do Sul, para alguns países e para dentro do Brasil, certo? Então, hoje, é muito, muito bom o suporte que nós temos, porque o agente de viagens deve ser mais valorizado, Puxa, porque me fale mais um pouco, porque assim, ó, eu sei da importância do agente de viagens, a gente sabe da importância dele num acompanhamento desse às pessoas que estão viajando, e a gente já percebeu que alguns deles não são valorizados como devia. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito. principalmente pelo público, porque eu acompanho muito o Instagram, YouTube, né? Então eu sigo os que agregam para mim, né? Eu tenho cliente que vem falar isso do Egito, eu digo, você está acompanhando a pessoa errada. Aí manda o link de um profissional que é confiável e tudo. Então a gente também precisa saber o que a gente procura, né? Então, assim, eu não vou acompanhar uma pessoa que não vai agregar nada na minha vida. Então, assim, o agente de viagens, ele precisa ser valorizado principalmente pelo cliente, pelo passageiro, né? E pelos órgãos também. Eu acho que eles batem muito nessa tecla tem as associações, né, e tudo. Então,
porque o trabalho é árduo, não é fácil. Imagino. E vale lembrar também para você que está nos acompanhando que quando a gente fala assim da valorização do agente de viagem, a gente quer deixar claro que existe muita gente que diz muita coisa, mas com pouca vivência, e pouca experiência. E quando a gente fala de um profissional que é um agente de viagem, é um cara que já estudou para ver, para vivenciar aquilo para você, para te acompanhar. Então, qual é o conselho que a gente quer dar aqui? É que você não deve acreditar em qualquer coisa. E tem, ó, tudo que tem aí que você acompanha na internet, em tudo que é lugar, nem tudo você deve acreditar. Então, tem profissionais do mercado credenciados que conseguem te dar a melhor solução para uma viagem, não só para o Egito, mas de outros países que você tem vontade de conhecer. Procure confiar numa empresa que, primeiro, seja credenciada, segundo, que tenha tempo de rodagem, que ele possa te apresentar algo que ele já viveu, ele já acompanhou outras pessoas, já acompanhou as pessoas que viajam. Então, o fato de você ter a oportunidade de trabalhar e ter um agente de viagem de confiança, de qualidade, credenciado, isso faz total diferença, né? Principalmente hoje, nessa área, tudo muda. Olha, um bilhete, uma companhia aérea X, você emite um bilhete, tem uma regra, o outro tem outro, outro tem outro, tem outro. Então, assim, tudo muda E constantemente. trabalhar com um agente de viagem não é trabalhar com achismo. Eu acho, que o que eu vejo muito lá Não, na internet é o achismo. Eu acho que, eu acho se. Então, trabalhar com agente de viagem é ter a certeza de que ele conhece todo o processo de companhias aéreas, é bilhete, isso. transfer, essa é uma segurança que você tem na hora que você de procurar um agente. E aí, ó, de cara eu recomendo aqui que você conheça um pouquinho da Kleber Sabino, lá da Clica Tour Viagens e Turismo, lá você vai ter oportunidade de conhecer uma jornada muito legal no Instagram, né, que já a gente vai falar sobre isso também, mas o fato é, procure sempre estar do lado de quem tem credencial para isso, quem está habilitado para poder estar fazendo um trabalho com esse de agente de viagem. Pois não. Porque a gente tem que acompanhar o passageiro, né? No caso, eh, se ocorrer algum imprevisto, então a Clébia sempre vai estar disponível quando o meu passageiro estiver viajando. Não é necessário ir comigo, você pode ir sozinho. Eu tenho um cliente que eh, teve um sonho de viajar para determinado país durante a vida toda e conseguiu. Eu disse, você vai, você vai. Então, orientei o melhor voo para ela, conexão, tudo isso eu oriento, sabe? Quando o passageiro ele compra a viagem completa comigo, eu oriento tudo. Ele está viajando, eu estou online. Na hora que ele quiser falar comigo, às vezes até 1 hora da manhã, o Olha, passageiro tem embarcado. mas já aconteceu muito? Já, passageiro chegar em São Paulo e me chamou 1 hora da manhã, eu atendi meia-noite, no Réveillon também atendi, mas são coisas bobas, Entendi. nada grave. Nada grave. É, Quando nada ele grave. liga, ele é assim, porque Chega no check-in lá no Egito, no check-in, check-out, check-in, né? é, Para voltar para o Brasil. Clébia, coisa boba. Então a pessoa fica assim, imagine você sozinha sem um suporte. verdade. Né? Eu já estive para embarcar no Egito, e deu problema no meu bilhete, que o problema era das companhias aéreas, não era comigo, entende? Então a gente tem um suporte. Que legal, é Fulano, importante. eu tô aqui, não, o bilhete tá tudo ok, Clébia, entende? Então, assim, eu fico dando suporte, porque eu sei como é difícil você viajar e não ter a pessoa com quem você possa contar, digamos assim. Entendi. Aí eu vou tranquilo, que a Kleber tá lá, online, qualquer coisinha eu chamo ela, entende? Então, Perfeito. assim, é dessa forma que eu trabalho. Que legal, olha só. Então, a gente, agora já é a oportunidade para você ir lá e conhecer um pouquinho do Instagram. Qual é o Instagram? Eu tenho o Egito Experiência Única Esse é um Instagram, né? e o Viagem com Kleber Sabino. Viagem com Kleber Sabino e Egito Egito Experiência. Experiência Única. São esses dois arrobas que você vai dar uma olhadinha no Instagram e vai conhecer lá. Olha, tá, é muito legal. Recomendo demais que você vá lá conhecer toda essa jornada. Agora, uma coisa me chamou muita atenção. Como surgiu a sua paixão pelo Egito e por que decidiu se especializar nesse destino? Se eu não me engano, foi 2014.
Estava assim meio fraco, digamos assim, né, o setor do turismo. E eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Então, eu fiz alguns cursos de outras coisas, né? Sempre eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu assisti uma novela bíblica da Record e foi José do Egito, eu vou dizer aqui. Então, quando eu assisti, mudou minha cabeça. Eu fiquei apaixonada. Olha Então, só. assim, eu assisti, tipo, em abril, se eu não me engano, já assisti umas 4 vezes. Quando foi no segundo semestre, eu disse, eu vou pro Egito. Esse dia Aí se eu poxa. espalhei para todo mundo, não deu certo. Ah, Quando entendi. foi um mês depois, eu não falei para ninguém e fui para o Egito. Entrei em contato direto com o fornecedor, né, que a gente tem que ter um fornecedor, uma empresa lá. E eu digo sempre hoje que essa pessoa, para mim, é o irmão que Deus me deu na minha vida. Legal. Eu tenho uma família lá, então assim, eu o conheci pessoalmente. Aí quando eu estive ali a primeira vez, né, de frente para as pirâmides, gente, eu disse, não quero mais nada nessa vida, entende? Então, me tocou assim profundamente, me tocou. E eu estou indo pela 10ª vez agora em novembro. Novembro já tá Novembro, já passei 3 meses no Egito. Então, assim, o Egito ele não só me tocou, ele toca o coração de muitas pessoas que eu levo. Quando eu começo a falar, então meus olhos brilham, porque existe assim um lado espiritual muito forte ali, sabe? Então, assim, o Egito, ele tem tudo, num pequeno país, ele tem tudo o que você procura numa viagem. Ele tem o Mar Vermelho, que é belíssimo, lindo Mar Vermelho. É assim, azul turquesa. Tem a cultura, o lazer e a experiência, né? culinária. Culinária excelente, mediterrânea, Opa, com acho que asiática, mediterrânea. sim. Então, a culinária do Egito tem alguns pratos típicos, mas nada que você não possa. Então, o Egito, olha, eu admiro demais o país, os profissionais, porque eles são um baita profissionais, são muito, eles são, assim, a logística do país é muito difícil. É complicada. É, não é assim, eu vou e vou fazer um roteiro. Não, é complicada a logística. Aí entra mais uma vez a experiência e o conhecimento de uma agente Isso, de viagem, né? Olha só, a importância, porque né? a gente cai no cruzeiro pelo Rio Nilo. Durante o cruzeiro é que a gente conhece o país. Tem cada templo, tudo é maravilhoso, né? Então, assim, tem templos lá que levou 2.000 anos para ser construído. E a maioria dos templos, dos sítios, quem levou a fama foi o faraó Ramsés II, né? Que Sim. foi o último, assim, que realmente fez muitas coisas, que até hoje a história dele existe em todos os templos. Ele deixou uma marca, assim, que do jeito que ele queria. Perfeito. A gente está falando de uma viagem de quantas horas do Brasil até lá? Como eu atendo até pessoas que moram fora do país, Sim. né? Então, a pessoa sai de onde você está Hum, e pega, por exemplo, no Brasil, hum. saiu do Brasil, São Paulo. Eu adoro a Emirates, que é o A380 de 2 andares, aproximadamente 15 passageiros. É, ele tem a conexão em Dubai, aproximadamente 14 horas, máximo 15 horas. Sim. São Paulo, Dubai. Aí os outros você sai, né? Fortaleza, São Paulo, 3 horas e tudo, de onde você estiver. Aí sai. Geralmente, a conexão ou dependendo da companhia aérea, se for Emirates, conexão em Dubai. Se for Qatar, uma excelente companhia aérea, conexão em Doha. De Doha e Dubai para lá é mais ou menos 3 horas e meia, no máximo 4 horas. Ou você pode ir pela Europa também. Entendi. Tem a Lufthansa, São excelente. várias companhias aéreas, Companhia, né? que conexão em Frankfurt. Ah, Tem Ita, conexão em Roma. Então, tem muita opção de companhia aérea.
Bom, então se você está fazendo se planejando esse ano ainda, quando é que é? Ah, Eu estou voltando ao Egito em novembro. mas deixa eu entender, a senhora está indo a passeio, excursão, como é que é? Não, eu vou com um grupo. Ah, já vai com um grupo, Esse então excursão. pessoal não é daqui de Fortaleza, é de fora, mas ainda temos umas vagas. Olha só, então é sobre isso que eu ia falar agora. Para você que vai fazer a sua primeira viagem aí para o Egito, o que que você acha? Não é uma viagem legal, né? Diferente, uma viagem que você vai se descobrir, por que não, né? É, agora em novembro vai estar sendo, vai Novembro. sair uma turma, né? Nós Uma, vamos sair de São Paulo com a Emirates. E tem um detalhe: nós ah, vamos fazer um stop em Dubai, olha, 2 noites em Dubai, com um dia inteiro que curtindo Dubai. isso. Então, olha, se você está fazendo esse planejamento aí, você está não só em Fortaleza, em qualquer lugar do Do Brasil, mundo. do mundo, você aproveita e tem essa oportunidade. Sabe por quê, meu amigo? Porque, primeiro, para que você. Se você já conhece o Egito, vale a pena você ir com uma turma super animada, que está sempre fazendo. A dona. Ei, meu Deus, esqueci aqui, meu Deus. A dona Cléber Sabina, que já foi várias vezes ao Egito, e eu com certeza essa aqui vai ser simplesmente mais uma. Então, se você está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e está querendo ir para o Egito, esse é o momento, tá? Para que você dê uma olhadinha agora na descrição, dê uma olhadinha nos Instagrams, que ela também tem um telefone de contato, né, comercial, para que você se informe e veja, eu tenho curiosidade, como é que eu faço? A pergunta que ele lhe faz é o seguinte: primeiro, qual o telefone de contato que as pessoas podem ligar para atendente ou para a senhora mesmo para se informar sobre essa Tenho viagem? dois contatos. Tem o WhatsApp também, que é o principalmente, né? Hoje Principal, tudo é WhatsApp, as pessoas, é o 97946446. vou anotar aqui agora, ó, é 8599794 946446. 6446. Esse número aqui, as pessoas podem ligar, Pode ligar, me chama no WhatsApp. chama, perfeito, chama no WhatsApp, a senhora vai informar todos os detalhes sobre como é que é essa viagem, quando é que Isso, sai, explico tudo. explica todas as informações. Eu acho que é uma. Para quem vai fazer essa viagem pela primeira vez, o que que a senhora recomenda de um roteiro legal para quem está aí na primeira vez? O roteiro legal é conhecer os principais pontos turísticos do Cairo. Cairo. Cairo, nós conhecemos, o grande museu ia ser inaugurado agora, não foi, devido, ia ser inaugurado no começo de junho, mas ele já está aberto para visitação desde outubro, inclusive nós vamos visitar, já está aberto para visitação, o grande museu, né? Então, tem o Museu do Cairo, que é a peça do Tutankhamon, que é a máscara funerária, ainda está lá no museu. Então, se eu estivesse indo hoje para o Egito, o Museu do Cairo estaria incluso no pacote, porque para ver a máscara funerária do Tutankhamon que está E tem o Museu da Civilização também. Não sei se você assistiu, mas teve o transporte das múmias. Eles tiraram as múmias do museu devido a para colocar num lugar melhor para manter, né? Porque o museu já é muito antigo, tem muitas peças lá. O Museu do Cairo fica na Praça Tahrir. E então teve o cortejo das múmias para o Museu da Civilização. Também é um novo museu. E nós visitamos uma loja que fabrica o papiro até hoje. Sabe que o papiro a escrita era feita pelo papiro, no papiro, né? Que é uma planta que ainda existe hoje no Egito. Então essa loja, ela tem papiros, a coisa mais linda que você compra, pode Nas gravar o que lojinhas, quiser. tem as As lojinhas. lojas, Sim. então a gente tem uma explanação de como é feito aquele papiro, que você faz um quadro belíssimo. Tem papiro que você de manhã é uma foto e à noite fica outra foto, né? Assim, Legal. resplandecendo, né? Como se diz. Então a gente visita a cripta onde a família Sagrada se refugiou, no bairro Copta. É porque a Sagrada Família morou mais de 3 anos no Egito. Esse é um dos lugares mais importantes que a gente visita, que eles passaram 3 meses. Ainda existe a cripta, existe sabe? Então, é uma igreja que ainda está lá, a igreja de São Sérgio, é outra visita.
O mercado Can El Khalili, que para mim é um paraíso. Compras, né? Outra coisa que eu amo no Egito e todo mundo gosta. Devido à história ser muito rica, eu acredito, eles têm souvenir todos os lugares que a gente vai, né? Todos os locais. Então, assim, todos os templos que a gente visita é cheio de lojas de souvenir. O pessoal diz, o assédio, você pensa que, gente, o pessoal quer vender, sabe, assim, eu fui sozinha para o Egito em 2015. 2015. Antes de ir, eu andei lendo umas coisas, mas se aprende, mas é o que você pensa, não é o que a pessoa está dizendo, né? Então, não levo muito a parte negativa. Entendi. Não olho muito para a parte negativa que as pessoas falam, sabe? Ah, legal demais, viu? Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, simplesmente eu estou aqui com a dona Clélia Sabina, ela é empresária, fundadora da Clica Tour Viagens e Turismo, tem mais de 20 anos de experiência. A especialidade dela é levar, fazer esses passeios para o Egito. Está contando aqui um pouquinho da sua jornada. Já deixou claro que agora em setembro, Novembro. novembro, perdão, vou anotar aqui, novembro. Tá saindo uma turma que está indo para o Egito. É uma viagem de quanto tempo? Nós vamos ficar no Egito 12 dias 12 dias. e Dubai 2 noites. Vai para Duas noites Dubai. em Dubai. É porque o voo chega lá 23 e pouco. Hum, Então a gente tem que permanecer 2 noites para passar outro dia a passeio. Perdão, entendi. Aí, ó, para você que de repente está fazendo esse planejamento, é um passeio muito legal, bem diferente, um passeio internacional. E se você quiser saber um pouquinho mais, ó, 859-9794-6446. Esse é o número de WhatsApp, você vai lá direto com ela e ela já vai explicar tudo, porque ela já conhece, já pode te informar sobre tudo de cor e salteado. Ela tem todas as informações. O que que vai encontrar lá, informações sobre o passeio, essas 2 noites de curtição que vão acontecer por lá também é um diferencial, porque de fato vai uma equipe toda planejando viver uma experiência diferenciada, né? Aí eu Diferenciada. queria que você falasse um pouquinho sobre o passeio, mais sobre o passeio, Mas depois que sobre, chega lá. assim, aí o Cairo, né, os principais pontos turísticos são esses. E a gente pega um voo para ir para, no caso, Assuã. Nós vamos para Assuã, o voo é de 1 hora, mais ou menos, está incluso no roteiro. E durante as 3 noites que a gente vai fazer o cruzeiro, todo dia a gente tem os passeios, Hum, né? A gente visita os principais templos do Egito. Os principais templos estão durante o cruzeiro. entendi. Então é muito importante você fazer. Os principais templos são Luxor, na cidade de Luxor, o templo de Karnak. É lindo esse templo. Ele foi construído, acho que 2.000 anos para ser construído, porque quem levou todo a fama foi o faraó Ramsés II, né? Entendi. Então, esse templo, eu acho ele lindo porque ele tem 134 colunas. Cada coluna não, se você, assim, 10 pessoas não abarcam as colunas, de 21 metros. Nossa, O guia diz que cada coluna foi os filhos dele que iam nascendo, ele ia. Então é lindo a sala que tem lá. Aí você fica olhando como foi feito isso. Como? De uma pedra só, né? De uma pedra, chama pedra só, né? sim, Então, como? Você olha assim para, sabe, assim, muito. Fora as inscrições que tem, muito bem feita e tudo. A gente visita em Luxor também o Vale dos Reis. Hoje, eles ainda continuam cavando à procura das tumbas, né? Porque o Vale dos Reis tem uma história muito que o guia passa para as pessoas, que ele foi construído para poder fugir dos saqueadores num vale. sim. Lá a gente visita 3 das mais belas tumbas, também são belíssimas. E lá tem ainda hoje a tumba do Tutankhamon, né? Que foi a única encontrada intacta, a do Tutankhamon. Então tem lá a múmia dele ainda.
eu acho que eles não vão tirar. O que tiraram lá da tumba foi só as riquezas. Que lá no Grande Museu vai ter só um andar para sobre Tutankhamon, lá Perfeito. no Grande Museu. Entendi. E Olha tem um só, monte de coisa também. Tem muita o coisa. Templo de Coombo, é um templo duplo também que a gente visita. Esse templo, ele foi construído para estudar medicina. Olha. Então tem nas inscrições lá tem muita história, sabe? Então a gente aprendeu muito com os egípcios. Tudo foram. Então assim, o templo de Coombo, o templo de Édifo. Então assim, tem muita coisa e tem também o entretenimento durante o cruzeiro, o chá da tarde, tem a festa da Galabeia, que é uma vestimenta, né, que algumas pessoas ainda usam, que você pode comprar tudo no navio, que tem lá lojas, souvenir, tudo. E é tipo uma festa fantasia, E digamos assim, fica, só para a fica, gente curtir. fica característico, então, com É, as roupas do pessoal do país. Galabeia é aquela Sim, vestidão, aí chama a noite da Galabeia. Então, entendi. assim, durante o cruzeiro é maravilhoso. E tem os passeios opcionais, que é o passeio de balão, que nem todo mundo quer ir. Então, o templo de Abu Simbel, que é os dois templos que o Ramsés construiu para ele, para Nefertari, a esposa dele, a principal, né? A mais bela, mas Nefertari quer dizer isso. É mais ou menos 3 horas de percurso. Outra coisa, as estradas no Egito são excelentes. É, né? As estradas, então, assim, a gente vai 3 horas, retorna 3 horas. Que mais que tem? Bastante coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Por isso que eu disse, só uma vez não dá para conhecer muita coisa, né? Entendi. Então, olha, e, assim, eu não vou nem perguntar se a viagem é segura, mas assim, quando o cliente ele está disposto, né, a fazer essa viagem, aí a senhora faz esse acompanhamento durante todo o processo, até a ida dele, até o retorno dele. Seria Sim, isso? porque você é assim, é seguro? Gente, é muito seguro o Egito. Lá ele, assim, você desembarca, já tem uma pessoa te esperando. Você passa só um controlezinho, mas a gente tem os representantes que pode buscar a pessoa no aeroporto. Ele já está com a plaquinha, então ele já está com seu visto. Ele já vai buscar mala com você, ele passa na imigração, então é tudo super tranquilo. É, Você tem uma pessoa do teu lado. é justamente sobre isso, né? Como é que funciona essa assessoria oferecida pela senhora, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, toda essa parte, desde a hora né, o cliente chega até o país em questão, Desde a hora que ele sai, daqui com o voo. até o retorno dele, né? O voo. Eu sempre peço, quando a pessoa compra o aéreo também comigo, eu digo: olha, quando eu fizer o check-in, me dá um toque se tá tudo bem. As pessoas sempre me dão: tá tudo bem, cheguei, certo? E se precisar de alguma coisa lá, a pessoa pode ir sozinha. Eu já tive um cliente aqui em Fortaleza, conheci, ele me chamou domingo, quarta-feira ele foi para o Egito. Olha, sai voo de São Paulo é, Não, se eu quiser sair de Fortaleza, pode. Eu posso sair daqui, por exemplo, se eu for com Catar, aqui não tem voo. direto. Eu saio com a outra companhia nacional e o que é bom sair daqui já com o voo saindo daqui, que você desembarca, embarca suas malas e só recebe no Egito, entendeu? Mas às vezes a pessoa como é que se diz? Eh, ela não quer, ela quer o voo saindo de São Paulo mesmo e tudo, então é do jeito que a pessoa quiser. Perfeito. Algumas pessoas têm essa curiosidade. Ué, eh, dona Kleber, eu preciso saber falar inglês, eu preciso falar árabe para poder Não, ir. Me não, explica um pouquinho, como é que é a olha, comunicação no você país? pode viajar o mundo todo sem ser, porque todo lugar que a maioria dos lugares, a maioria dos países que a gente, né, que a gente tem disponível, tem um guia falando em português. No Egito, a maioria fala português, inglês, espanhol. Tem um guia nosso também que fala mandarim. Olha, Então, o fluxo das pessoas é muito, muito grande lá no Egito. Então, assim, eles são, assim, altamente
inteligentes, profissionais, dinâmicos. Assim, eu não tô dizendo, a logística assim no país assim, é tão assim que só eles mesmos, sabe? Assim, cronometrado. Tu vou buscar tal hora, o voo de vocês é tal hora, entende? Assim, então, eu admiro muito eles, assim, porque é tudo cronometrado, eles organizam tudo direitinho. E tem um detalhe. O meu irmão, esse que eu falo dele, não vou nem dizer o nome. Se eu quiser falar com ele a qualquer hora, eu digo, vocês não dormem, né? Porque a diferença de horário é 5 horas. Tá. Mas é uma pessoa que a qualquer momento que eu queira falar com ele, eu posso falar. Então, isso é muito importante nessa área, né? Porque se você tá num sábado e domingo, que tudo tá fechado, e tiver um problema e ninguém te atende, é terrível, É, não é fácil não. né? Com certeza. Então, assim, eu tenho esse suporte também dos meus amigos do Egito, a qualquer hora que eu quero falar com eles. Legal. Outra perguntinha que eu queria fazer é o seguinte: precisa de visto para entrar no Egito? Precisa, mas é como eu falei, o representante, ele mesmo providencia isso. Ah, Não entendi. precisa ir para fila de banco. O pessoal diz muito, se der um valor X, eles não dão troco, entende? Assim, você desembarcou, ele já está com já te ajuda no preenchimento do formulário da imigração, já passa na imigração, já entende? Já são todas. Às vezes eu chego lá e a pessoa já me reconhece, né? Porque eu já fui várias vezes. Várias vezes. é, aí, então, assim, não tem problema. Qual é a melhor época para conhecer o Egito? Olha, acho que outubro a abril é uma boa época, porque Outubro, abril. é, porque maio, junho, julho e agosto acho que é mais quente, né? Verão lá. Então, mas também eu já peguei 6 graus no Egito. Nossa. 6 graus. Passei 3 meses lá. Queria vivenciar o dia a dia, né? Foi uma experiência assim, maravilhosa, porque eu convivi com uma família egípcia muçulmana. E não é, as pessoas falam tanto do que não sabem, né? Ai, que a mulher é submissa e tudo. As mulheres no Egito, elas trabalham, têm cargos públicos, elas dirigem, entende? Então, assim, se a pessoa usa aquela vestimenta, a burca, que ainda existe lá, no Marrocos também, é porque ela quer, é porque a família quer, não é obrigação. Claro, deve ter certos locais assim mais afastados, né? Bem que é em qualquer lugar do mundo, né? É Então verdade. as pessoas tendem muito sabe, a falar. Gente, as pessoas falam do que não conhecem, do que não sabem, né? Então não tem nada de submisso. Legal demais. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, olha, essas informações são assim fundamentais para você que está pensando em fazer uma viagem internacional. A gente está aqui com a dona Clévia Sabino, que está aqui falando um pouquinho sobre as suas experiências. Já teve lá diversas vezes, principalmente no Egito. Agora, em setembro, Novembro. novembro de novo. Em novembro ela vai estar fazendo a viagem com a turma para lá. E esse é um momento legal para você que está planejando e ainda não decidiu, ainda dá tempo. Se você ligar para ela o quanto antes, você vai poder ter mais informações. O DDD é 8599 9794 6446. Você fala com ela, ela vai te dar todas as informações, te explicar como é que é o esquema de roteiro, como é que faz, quando é que sai, enfim, todas essas informações aqui para você fazer uma viagem para você para marcar na sua vida. Então, é um país interessante, com culturas interessantíssimas, e a presença dela aqui já transborda tudo isso, né? Quando ela traz essas informações, dessa vivência que ela já teve lá. Isso é legal, né? Se você tem alguma pergunta para fazer, aproveita o chat aqui, deixa uma pergunta aqui para a gente poder repassar para ela, que esse vai ser o momento. Ó, tem muita gente que está esperando esse episódio, porque há muito tempo que a gente queria trazer alguém do turismo, mas que falasse com esse brilho no Segurança. olhar. Com esse brilho no olhar, com essa segurança para dizer, ó, essa é a viagem dos teus sonhos. Se você quer fazer uma viagem internacional, se você nunca fez uma viagem internacional, esse é o momento. Se você já fez, por que não reviver tudo isso de novo? E principalmente para um país como o Egito, que é um país lindíssimo,
né? Disso, se for falar tudo o que tem ainda para falar, não dá tempo. Não dá tempo, Não, verdade. tem muita coisa. Então, Você pode ir para o Egito e ir para Monte Sinai. Eu fui para o Monte Sinai, subi o Monte Sinai. Você pode ir para o Egito e conhecer Petra, faz tipo um bate e volta. Você pode ir para o Egito e conhecer Silwa, que é o Oásis de Silwa, tem uma história muito linda também sobre Cleópatra e tudo. Então é, sim, fantástico. Então o Egito é muita coisa para conhecer. Então, assim, a primeira vez que a pessoa vai, há muitas pessoas que foram comigo já querem retornar. Eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o Egito e conhecer mais coisas, né? legal. Como que eu É, fiz. assim, é uma viagem que você pode dizer assim, eu vou ao Egito uma vez por ano. É uma viagem que a gente tem que ir uma vez na vida, não? Sim, Egito, Marrocos, Turquia. Então, É porque assim, eu gosto do diferente, né? sim, Eu tô falando por mim. Eu gosto de coisas diferentes. Então, você vai ver coisas que você nunca viu na vida. dá para ir uma vez por ano para lá? Sim. E a cultura, e outra coisa, a cultura. Gente, uma viagem não é só curtição, uma viagem é experiência, é você aprender com o local, com as pessoas do país. Então, o Egito me ensina muita coisa, né? Eu aprendo muita coisa com a cultura. Sim, Então, durante esses 3 meses que eu passei lá, nessa casa, então eu vi, assim, a família, né, assim, a briga, mas a união familiar, assim, né, então o que eu acho que admiro muito nos egípcios, nessa cultura, é a valorização da mãe, do pai, da família. legal. Quando o pai falece e tudo, o filho é que sustenta a família, entende? Então, assim, existe esse, Essa cultura essa dele. Sim, responsabilidade, né? Então, eu admiro muito essa cultura por isso, que né? legal mesmo, realmente. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação de lá. A senhora já pontuou por alto aqui algumas coisas, eu queria saber um pouquinho sobre a alimentação. Há opções seguras e adaptáveis para o gosto dos brasileiros? Sim, a alimentação do Egito é mais mediterrânea, né? Então, o Egito, ele atende a todos os gostos, né? Eu lembro que no café da manhã tem o que os indianos comem no café da manhã, tinha arroz e tudo. Então, assim, ele atende, tem a comida local, mas ele atende o público, o turismo. Então, o Egito é por turista, né? Assim, então ele já sabe quem vai estar ali. Se eu lhe disser, quando eu fui, a primeira vez que eu fui, a gente ia pegar o voo para me pegar o cruzeiro e eu ia sair do hotel 5 horas da manhã. Pois o maître já estava me esperando com a minha mesa e o café, 5 horas da manhã. Eu digo assim, é uma coisa que devia ter aqui também, porque eu tive uns passageiros que iam para Jeri, 7 horas da manhã, Kleber, nós não vamos tomar café, entende? Então, é lá, então eles têm todo esse cuidado. Quando a gente sai, vamos supor, eu saí bem cedo para ir para um passeio, então a gente avisa na recepção, eles já estão lá com café, numa sacolinha, café assim, né? Ou então abre lá o restaurante para você tomar um cafezinho com torrada, alguma coisa. Então, eles, assim, eles se preocupam muito com o passageiro, com o turista. Por isso que e você assim, é tratado assim muito bem. Brasileiros amam o brasileiro, eles amam o Brasil. Então, nós somos muito bem tratados lá no Egito. Eu gosto de lugar que eu sou bem quista, né? Então, lá eu assim me sinto assim em casa, Que digamos legal. assim. Perfeito, excelente. É, a gente está falando aqui de uma viagem em grupo, mas se por acaso a pessoa quer viajar de forma personalizada, é possível? Sim, se tiver um grupo de família e tudo, a gente faz e com o meu acompanhamento não precisa. Eu disse, você pode viajar o mundo todo. A Kleber está aqui para só não Vai só trazer seguro suporte. na tua mão online, entende? Então pode sim viajar para o mundo todo. Tenho duas passageiras viajando para a Itália. Eu apresentei uma a outra porque
eu quero viajar, mas não tenho companhia, então a gente tenta conciliar, né? Assim, e tem passageiros viajando, tem um passageiro indo sozinhos para o Egito. Então, assim, eu oriento, né? eh, Da melhor forma, né? sobre tudo. Perfeito. Era sobre isso que eu ia perguntar. Como funciona o suporte, caso aconteça algum imprevisto durante a viagem? No caso, só está lá online, se acontecer algum imprevisto, Por exemplo, tanto eu estou aqui no Brasil, como eles vão estar lá com um guia em qualquer país do mundo, vai ter um guia orientando e tudo, não só o Egito, como eu disse, vem do mundo todo. Então, por exemplo, essas minhas passageiras que vão fazer um circuito na Itália, eu conheci vários países. Então, elas vão com todo o meu acompanhamento, o guia vai buscá-las no aeroporto, vai deixar. é um guia de confiança, da senhora, né? Não, são os roteiros que a gente vende Ah, através de sim. operadores, Perfeito. operadores super confiáveis, entende? Sim. Que têm muitos anos no mercado. Acho que tem eles que têm 80 anos no mercado, né? Então, assim, agência de viagem, às vezes a gente é um intermediário Sim. deles, porque eles só vendem, só trabalham através das agências. Então, você não compra direto o- com eles, com os operadores. Se compra através das agências de viagem, que tudo a gente tem um cadastro, a gente entende? Para vender e tudo, Bem direitinho, bem bem organizado, né? não é qualquer pessoa que pode vender, né? Exatamente. E era sobre isso que eu ia perguntar. Você oferece opções de parcelamento ou facilita, o planejamento financeiro dessa Sim, viagem? Porque a gente sabe que é um planejamento bem, ousado, mas é possível. é possível. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas facilidades que a senhora propõe, principalmente para quem quer fazer uma viagem dessa, como para o Egito, Marrocos. Como é que funciona? Dependendo, assim, nessa área, tudo depende do que você comprou. Hã? Então, pode ser parcelado no cartão, pode ser. Então, assim, geralmente, quando você compra o roteiro, o pacote completo, dependendo do pacote que você comprar, é parcelado em 10 vezes no cartão, porque o valor, né, dependendo também, fica melhor para você pagar. Se você compra só o aéreo, a companhia aérea parcela também. Aqui parcela assim, tem companhias aéreas que parcelam em 10, em 9. A maioria parcela em 5 vezes, em 4. Então, tudo é acessível, né, para você não deixar de realizar seu sonho, digamos assim, né? Tudo pode parcelar. Perfeito. Aí tem essa possibilidade de você parcelar. E para você que está acompanhando a gente, como eu havia dito, esse aqui, gente, é uma experiência que você realmente leva para a vida. Porque fazer uma viagem dessa é uma viagem que proporciona uma experiência tão legal, tão diferente. Eu vou falar uma experiência minha, não internacional, mas nacional. Eu tinha muita vontade de fazer uma viagem dentro do Brasil. Já fui, eu conheço algumas cidades aqui do Nordeste, João Pessoa, Recife, sabe, Natal, morei lá, inclusive. Paraíba, né, que é João Pessoa. Mas assim, eu tinha muita vontade de ir ao Rio de Janeiro e esse ano eu fui, alguns meses atrás, e é tão diferente quando você tem essa sensação de estar deixando ali o teu estado para poder, assim, na minha cabeça, deixar o Imagine estado, internacional. imagine internacional. Para mim, já ir aqui no Rio de Janeiro já foi uma experiência tão legal, tão que me deu vontade de voltar. Imagine quando você faz uma viagem dessa Você tem que ter. internacional, outras culturas, né? E aí a gente fica se perguntando o quão isso é bom, né, para a vida da gente. Então, viajar, eu tinha muitos problemas. Não, vou não, a gente já vai para cá, vai para ali, sempre de carro. Mas uma viagem internacional é diferente. Diferente. E aí você fazer uma viagem como essa, as memórias que você guarda de um local como esse, né? Nossa, deve ser um maior A gente barato. aprende muito, né, numa Também é. viagem, principalmente com a cultura totalmente diferente da tua, mas somos iguais, né? Em tudo. Exato. E os brasileiros que chegam, a senhora, claro, na sua grande maioria, está sempre acompanhando brasileiros que, eu imagino, né, que seja a grande maioria brasileiros que a senhora sempre acompanhar o Egito. O que mais surpreende ele quando ele chega lá? O que surpreende,
Eu acho que quando você pisa naquele solo, já te toca. Já, eu tenho um cliente que, quando estava indo embora, se emocionou bastante, chorou bastante. As pirâmides, né? Ali, você olha ali, sabe, acho que existe uma energia muito forte ali que toca, que me tocou também, né? Então, assim, eu falo não só por mim, por muitas pessoas que já conheceram o Egito através de mim, que me dão os depoimentos, que falam e tudo. Eu, sinceramente, assim, existe uma energia que eu não sei explicar. Tem um templo que a gente visita lá também, que é muito lindo, é em Assuã, é o templo da deusa Ísis. É lindo esse templo, ele fica numa ilha, sabe? E a paisagem do Rio Nilo é muito bonita. Eu Tem a vi, paisagem do Rio Nilo, muito bonita a paisagem do Rio Nilo. vai ter um Mar Vermelho. O Mar Vermelho, nós vamos para o Mar Vermelho também. O Mar Vermelho, olha, ninguém sabe, mas no Mar Vermelho eu já andei de submarino. Submarino. Olha, Existem 7 no mundo e 2 estão no Egito. olha isso. Foi na Finlândia que eles foram, que é fabricado na Finlândia. E são 44 pessoas no submarino. E tem um mergulhador interagindo com a gente. É uma coisa assim, uma vez na vida, entendeu? Você, balão também, tem o voo de balão que a gente, de cima você vê a Luxor, a cidade de Luxor. Eu andei de balão na Capadócia. Hum, Agora, a paisagem da Capadócia é inesquecível, é única, linda. Capadócia também, Turquia, para mim é um destino assim maravilhoso. Por que que eu não vou para os outros países? Porque eu só tenho vontade de conhecer o Egito, conhecer entende? as culturas. Assim, porque Quanto tempo a gente consegue conhecer o Egito assim? É porque a senhora já passou lá 3 meses. três Seis, meses. três Mas meses. eu fui que eu queria conhecer o dia a dia. Tá. Lá no Egito, à noite, como se diz no Brasil, uma criança. Então, lá no Egito você pode ser à noite. A maioria das lojas são abertas 24 horas. Tem esses. Acho que você sai à noite no Egito, é cheio de gente, as lojas estão abertas e tudo. Então, eu saía para, assim, o dia a dia, pro comer a comida local e Com tudo. segurança, sem problema. Segurança, Legal. segurança. Saía com, claro, sozinha não dá para sair lá, né? Porque para atravessar uma rua lá, praticamente não tem sinal, né? Então, assim, geralmente eu tenho um suporte Entendi. Entendi, lá no Egito. legal. Eu imagino, eu lembro, a senhora vai falando, eu vou lembrando de alguns filmes que remetem ao país, eu fico É, tendo essa lembrança, assim, mas é isso, super legal. Gente, esse é o tipo do episódio que a gente tem maior orgulho de estar aqui trazendo aqui para é o tipo de informação, de conhecimento, que você fecha os olhos e fica imaginando tudo que ela está dizendo aqui. Por que não conhecer esse país? Essa é a oportunidade que você vai ter. Dona Cléber Sabina aqui, ela já tem essa experiência, já conhece esse país muito bem e ela pode te acompanhar até lá. Inclusive, já tem uma turma para ainda esse ano para poder ir para o Egito. Eu acho que esse é um momento se bacana para você você. quiser ir amanhã para o Egito, você vai. Se quiser ir de forma personalizada, ela está pronta aqui para poder articular toda A, a sua ida. a palavra personalizado não quer dizer que seja mais caro, não, porque a gente tem guias em português no Cairo, no Olha, Cruzeiro, entende? Então, assim, tem guias em todos os locais que falam português. Eu tenho um cliente que quer guia que fala inglês, lá tem guia que fala inglês, espanhol, tem. olha só, Os tá guias vendo? são maravilhosos. Excelente. Então, aproveite essa oportunidade para você conhecer um país muito lindo que é o Egito, tá certo? Ó, mais uma vez, ó, o contato aqui, ó, 859-9794-6446. Esse é o número que você vai falar com ela, vai saber das informações. Como ela disse, é personalizado, relaxa que não é esse bicho de 7 cabeças, não. Não é mesmo. Mas se quiser ir em grupo, ela também, esse ano ainda, ela já está planejando, já tem algumas vagas ainda para vocês viajarem em grupo. Vai ser muito legal, tá certo? Dona Clébia, olha, eu passaria horas aqui conversando com a senhora, conversando muito sobre viagem, o Egito, é muito legal mesmo.
Tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar nesse episódio aqui que não foi citado? O que eu gostaria de acrescentar é que se a pessoa quer viajar, pode entrar em contato comigo. Eu não sou um robô. Olha, Então importante. eu eu gosto que a pessoa me atenda. Então eu atendo o passageiro dessa forma. Geralmente eu ligo, eu gosto de ligar e conversar, porque às vezes você fala pelo WhatsApp, você não entende bem. É, Então geralmente você entende, eu gosto de ligar e falar com a pessoa. Às vezes a pessoa quer falar comigo pelo vídeo, a gente conversa. Então, é dessa forma, não precisa estar lado a lado hoje, não. Então, a qualquer momento que você queira uma informação, eu dou. Os passageiros que estão viajando, que estão indo sozinhos, qualquer momento eles falam comigo. Então, a diferença é essa. Se for um sábado e domingo que você esteja viajando, eu estou também disponível. plantão ali, Claro, se a pessoa está viajando, eu já sei que ela está viajando, né? Então, assim, eu fico já, né? na Porque a expectativa. pessoa tem mais segurança. Então, Perfeito. ela vai ter total segurança comigo por causa desse atendimento que eu dou. Perfeito. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa, que a senhora, dessa vez, olhando para esta câmera, fizesse um convite para as pessoas que querem fazer uma viagem para o Egito. Agora, faça um convite direto aqui para eles. Pessoal, vamos para o Egito. Vocês não têm ideia de como a viagem é fantástica. Então, se quiserem informações, não, assim, não tem pessoas que estão deixando de viajar por causa de informações, né, negativas. Então, não vão por esse lado, certo? É uma viagem que todos deveriam fazer, porque é lazer, experiência e cultura. Então, a cultura é muito forte. Se volta com uma bagagem assim de experiência muito boa. Bom, vem comigo. Perfeito. Olha só, e o telefone aqui está na tela, está na descrição, para você poder fazer contato com ela. Dona Kleber, eu quero agradecer demais a gentileza de a senhora ter vindo aqui. Espero que a gente tenha outros momentos como esse, Sim, vamos. porque todas as vezes que você quiser fazer uma viagem internacional, principalmente para o Egito, assista esse episódio, porque se você tinha alguma dúvida ou alguma insegurança de ir para o Egito, com esse episódio aqui, pode ter certeza que você vai viajar tranquilo, porque você está diante de uma profissional que já está aí no mercado há muito tempo e o local que ela carrega no coração é um local que ela conhece muito bem e ela jamais passaria ou daria qualquer informação ou não te ajudaria em fazer uma viagem como essa se não fosse com segurança. Então, essa aqui é uma recomendação que eu faço demais, certo? E olha, e ela falou uma coisa muito interessante aqui. Eu sei que tá todo mundo cansado dos robôs que falam, não sei o É quê. Você fala com isso. ela, gente. Olha, é um outro diferencial. Sabe, algumas operadoras que botam um robô chato para poder te atender, porque não Não tem isso. dá. Não dá. Se você quiser falar com ela, você vai falar com ela vai te explicar detalhadamente como é que você pode estar viajando e vivendo essa experiência e tendo essa memória legal dessa de uma viagem, né, que é vai ser tão marcante para ti. Tá certo? Bom, eu quero agradecer demais a gentileza da senhora ter vindo aqui, dona Kleber. Também agradeço, adorei o bate-papo. Falar do Egito é muito fácil e muito gratificante, porque o Egito está no, na alma, né? Então é um país muito bom para se conhecer, né? Eu acho que todo mundo deveria, uma vez na vida, visitar esse país. Olha só, até eu fiquei com água na boca. Uma hora dessa eu vou fazer uma viagem para o Egito também. Cuidado. Oh, que coisa boa. Bom, gente, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, meu muito obrigado. Lembrando a você, ó, tá aí o link. Gostou do bate-papo? Não é legal, né? A gente ter oportunidade de conhecer histórias assim, vivências. Ela não acha que viveu isso lá, não. Ela esteve lá em 10 viagens que ela já fez ao Egito. Será que ela não conhece boa parte daquilo que vai te encantar? Com certeza sim. Então, ó, pega esse link aqui, compartilha com os amigos. Sabe aquela tua amiga, aquele teu primo, a tua tia que está querendo viajar? Cara, manda esse link para ela, que Isso. ela vai adorar ouvir todas essas informações que foram passadas aqui para da dona Kleber, pela dona Kleber, tá bom? Bom, eu fico por aqui agradecendo mais uma vez você que nos acompanhou até o presente momento e quero deixar claro que a gente volta no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.